Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, é uma alegria imensa poder criar em você uma motivação de estudo da Bíblia. E eu vejo que temos muitos teólogos bons e muitos livros bons que pode te dar uma boa instrução da palavra de Deus e muito melhor do que eu. Mas eu senti a necessidade de criar uma motivação no teu coração, assim desenvolvendo em você também um desejo de se aprofundar, ou fazendo uma teologia, ou se aprofundando no livro, até mesmo em livros que hoje nós temos vários que estudam a palavra de Deus. Na Paulus tem livrinho para cada carta, cada livro da Bíblia, explicando com a teologia. Maravilhoso, eu estudo por esses livrinhos e são muito, mas muito bons mesmos. Então eu deixo aqui para você uma dica. Se você quer realmente fazer um pouquinho mais de estudo da palavra de Deus, use a Bíblia Jerusalém. Primeiro, porque a Bíblia Jerusalém, ela tem um rodapé que ela dá uma explicação maravilhosa. E quem quer se aprofundar mais nessa palavra de Deus, lendo o rodapé da Bíblia Jerusalém, estudando pela Bíblia Jerusalém, você já vai ter uma experiência assim, muito maior com a palavra de Deus. Eu tenho, nesses últimos tempos, pedido muito para vocês lerem a Bíblia. E nós preparamos um livrinho tão simples, mas tão profundo, porque é um plano de leitura. Você vai escolher se você vai fazer o estudo em 90 dias, em 180 ou 360 dias. Você vai escolher. E aquilo que você escolher, então, eu quero te dar um auxílio. Primeiro, nós começamos aqui sempre com o estudo de Gênesis. A gente vai se aprofundar nessa leitura. Eu sei que todo mundo, às vezes, não gosta muito, porque o livro de Gênesis ele é bem complexo. Mas eu vou tentar falar dos personagens. Cada personagem que encontra no livro de Gênesis. Para criar em você assim, um desejo ardente de estudar a palavra de Deus com outros olhos. Porque nesses personagens está um pouco de cada um de nós. Então, cada personagem que a gente vai lendo aqui, depois você pode também estudar melhor sobre cada um deles. Eu vou dar de uma forma muito simples, mas a gente vai despertando em nós um desejo de conhecer melhor cada personagem que está no livro de Gênesis. E eu quero começar com vocês, então, importante você, então, adquirir esse livrinho, que é bem barato, e você fazer esse estudo da palavra de Deus, estudar a Bíblia inteira. É o nosso projeto, porque você precisa estudar a palavra de Deus. Para um dia, quando alguém perguntar para você, você já leu a Bíblia inteira? Você vai poder dizer, não só li, mas eu fiz um estudo com o meu professor, que se chama Espírito Santo, com a minha professora, a Virgem Maria, e com toda a doutrina da igreja. Toda a igreja católica, ela me ensinou, ela me informou aqui, nos documentos, na palavra de Deus. Então, eu quero começar com vocês falando do primeiro personagem de Gênesis, que é Adão. Talvez a gente vê somente
o Gênesis capítulo 3. Mas quem foi Adão de verdade diante desse projeto todo de Deus? Primeiro, Adão, Deus o fez, e Deus fez Adão com tanto amor que Deus pensou numa companheira para Adão. Deus também pensou na liberdade de Adão e disse para Adão: olha, eu quero que você então viva nesse jardim. Eu estou te dando todas as condições necessárias para você viver dentro desse jardim. Entretanto, você vai viver nesse jardim com a tua esposa e você vai ser uma pessoa livre com ela e pode usufruir de tudo que tem nesse jardim, tudo. Mas eu quero te dar regras para viver dentro desse jardim. E quero te dar também uma responsabilidade de você zelar por esse jardim. Bem, eu vejo muito para nós hoje, trazendo para nós, na verdade, eu sou a Eva, eu sou um pouco de Adão, você também é um pouco de Eva, um pouco de Adão. E Deus fez a mesma coisa conosco. E qual é o jardim que Deus nos deu? A nossa alma. Deus nos deu a nossa alma como jardim. E um jardim belíssimo. Deus colocou coisas lindas nesse jardim. Deus colocou o amor dele. Deus colocou a beleza dele nesse jardim. Do meu interior. Nesse jardim secreto onde há uma consciência formada, diz o catecismo da Igreja Católica. Deus formou dentro desse jardim uma consciência do bem, uma consciência do mal. Deus também ditou para mim, para você, algumas regras. Deus disse: você é livre. Você é livre para cuidar do teu jardim do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Entretanto, Deus me devolve uma responsabilidade imensa através do batismo. Deus me dá a responsabilidade de cuidar desse jardim, de não deixar com que nenhum inimigo entre num território sagrado que não o pertence. Então, ele recebe, Adão, a proibição de Deus de tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu conhecimento a eles de tudo que estava no jardim. E então, eles, por uma atitude talvez de falta de perguntar para Deus: eu devo fazer isso? Quando a serpente aparece e faz uma proposta, ela mostra uma proposta até boa diante de Eva, diante de Adão. Então, Eva pratica aqui, ela coloca em prática o pecado da desobediência e ela comeu da árvore. Por quê? A primeira pessoa feita à imagem de Deus foi Adão e Eva. E o primeiro homem a relacionar, o primeiro homem a partilhar um relacionamento íntimo e profundo com o desejo de Deus foi Adão. Então, Adão é o primeiro a ser formado à imagem de Deus, é o primeiro homem a partilhar do sonho de Deus, de ter um relacionamento profundo com Deus. Deus o escolheu e colocou no jardim para isso. Mas nós podemos ver que aqui surge o seu pecado, sua fraqueza. Ele fugiu da sua responsabilidade e culpou os outros. Preferiu esconder-se do que confrontar-se. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. E a maior falta, juntamente com Eva, trouxe o pecado ao mundo. Deus está então à procura de pessoas que, embora sejam livres para fazer o mal,
escolhe amá-lo, escolhe renunciar o pecado para viver a santidade de Deus. Qual o ensinamento de tudo isso? Não devemos culpar os outros por nossas faltas. Não podemos nos esconder de Deus. Não podemos atribuir ao outro aquilo que eu faço diante dos olhos de Deus conscientemente. Não fui enganada por Deus. Deus me deu uma ordem. Vocês podem usufruir desse jardim. Vocês podem fazer tudo que tem nesse jardim. Mas vocês não podem comer do fruto desta árvore. Então, nós podemos ver várias passagens, e eu quero que você depois pegue passagem por passagem e leia as passagens que fazem conexão com tudo isso. 1 Crônicas 1, Evangelho de São Lucas 3:38, Romanos 5:14, 1 Coríntios 15:22-45, 1 Timóteo 2:13-14. Adão, então, aqui ele está desfigurado, ele está triste, ele se esconde de Deus. Por quê? Porque agora ele consegue ver que ele falhou com aquele que depositou confiança e estreitou laços de amor. Vamos ver então agora a segunda personagem, Eva. A primeira mulher, assim como Adão foi o primeiro pai dessa nação, também Eva, a mãe de todos nós. Satanás questiona a sua felicidade. Como pode você, Eva, ser tão realizada se não pode comer do fruto da árvore? Eva, então, desvia sua visão de Deus e de seus ensinamentos e coloca em prática a desobediência. Aceita o plano de Satanás sem consultar a voz de Deus. Quantos de nós cedemos à voz do mal quando nós também agimos como esta mulher, Eva? Não perguntamos para Deus: Senhor, te agrada eu fazer isso agora? Eu vou deixar o Senhor feliz? Então, aqui está um caminho que eu vou entrelaçando com uma visão de Deus. Deus então mostra o pecado desta mulher. É o pecado da desobediência. Eva representa todos nós. Mostramos que somos seus descendentes. Quando Eva, repetimos os seus erros, repetimos as suas falhas, deixamos facilmente ser manipulados. Obedecer à Bíblia é um jeito lindo de quebrar esta raiz de maldição que ficou sobre todas as nações. Como diz Romanos, todos pecamos, todos cometemos iniquidades, todos erramos. Então, a fraqueza e o erro desta mulher, ela permitiu que sua satisfação fosse minada por Satanás. Agiu impulsivamente, sem consultar a Deus ou a seu marido. Não apenas pecou, mas também partilhou de seu pecado com Adão. Quando confrontada, culpou também a outros. Então, Adão e Eva deixam este rastro do pecado. E um pecado de desobediência que vai se alastrando cada vez mais. Hoje, se a gente olhar para a nossa vida, nossa conduta de vida, nós temos muita dificuldade em obedecer. Seja o pai, seja a mãe, seja um patrão, seja um professor, seja a igreja, o papa, os bispos, o padre, e seja Deus. Por isso,
Na medida que eu vou lendo Gênesis, eu vou adentrando mais profundo dentro do meu jardim, dentro da minha história. E vou sendo capaz de entender quais são as raízes de desobediência que trago comigo e que ainda não me esforcei em quebrar. Pode ser que seja desobediência de ler a palavra de Deus, de obedecer o que está aqui na palavra de Deus. Deus diz para mim, não mentir. Eu vou e faço esse pecado da mentira. Deus diz para mim, não seja orgulhoso. Eu vou e me torno orgulhosa. E assim por diante. Então, através dessas duas pessoas, então eu concluo uma visão profunda, onde se encontram as raízes de desobediências que estão alojadas em mim, que eu preciso quebrar. Deuteronômio 28 diz que aquele que não obedece atrai para si todas as espécies e tipo de maldição. Bem, como os dois estão em pecado, eles vão ter os seus primeiros filhos. E aí surge as duas primeiras crianças que foi trazida ao mundo. Abel foi a segunda criança trazida ao mundo, mas a primeira a obedecer Deus. Era filho de Adão e Eva, ele era pastor de ovelhas, apresentou sacrifícios agradáveis a Deus e teve sua vida breve, interrompida pelas mãos do irmão mais velho, o invejoso Caim. Abel é lembrado por sua obediência em Hebreus 11, versículo 4, e é chamado justo. Mateus 23, 35. Ele é o primeiro membro da galeria da fé em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ele é o primeiro pastor. E ele é o primeiro mártir pela verdade. Mateus 23, 35. Bem, olhando para Abel, que nasce de um pai e de uma mãe, que cometeu um pecado da desobediência, ele vem para trilhar uma raiz bendita, para mostrar que a graça de Deus está dentro dele. A liberdade de Deus está dentro dele. Ele decide fazer desta liberdade o seu alicerce. O seu alicerce onde ele pode pisar em solo seguro, sem medo nenhum, nem mesmo do seu irmão invejoso, que é capaz de matá-lo. Deus, ele tem uma história de amor, que ele quer escrever dentro de nós. É possível obedecer, carregando toda uma raiz. É possível, principalmente para nós que fomos batizados. Foi quebrado esta força do mal. E o batismo nos deu todas as condições para viver uma vida de obediência, de retidão, de bondade, de salvação. Porque Deus é tão amor, que é assim que ele vai escrevendo no dia a dia a nossa história. Bem, ele foi o primeiro mártir pela verdade. Este inocente é derramado o sangue dele. Então, deixa aqui uma marca de céu para a sua genealogia. E toda esta palavra, ela tem uma conexão muito forte com outros textos da Bíblia. Mateus 23, 35, Lucas 11, 51, Hebreus 11, 4, Hebreus 12, 24. E toda a história de Abel, a gente vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 4, de 1
a 8. Bem, então foi o primeiro que nasceu desta convivência dos seus pais, que é Caim. Caim fica furioso por Deus aceitar os sacrifícios de Abel e não o dele. Olha para você ver como que o mal ele vai se alastrando. Impressionante. A reação de Caim nos dá uma pista de que sua atitude estava provavelmente errada desde o início. Caim tinha uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir sua atitude quanto à oferta oferecida a Deus ou descontar a raiva em seu irmão. Ele preferiu fazer o segundo caminho. Quantos de nós que às vezes fazemos como Caim? Orgulho é tão grande que não permitimos que a humildade cresça dentro do nosso ser. Fazer suas escolhas é uma decisão escondida dentro de nós. Temos uma inclinação para o mal, todos nós. Temos uma inclinação para ser gente ruim. Se não fosse a bondade de Deus, de subir na cruz, de morrer por nós, de nos dar de presente o batismo, nós estávamos fritos. O próprio São Paulo diz: faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Então, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nas nossas decisões corretas. Pedir a esse batismo que possa florir dentro de nós, que possa nos dar as luzes necessárias para fazer o caminho conforme, em conformidade com a vontade de Deus, é algo que realmente é de gente santa. É algo de quem fez uma opção de viver dentro dos projetos e dos conformes da vontade de Deus. Primeiro, a seguir a profissão do pai. Ele foi o primeiro, de fazendeiro. E deixa suas fraquezas e seus erros. Quando contrariado, reagia com fúria. Assumiu uma posição negativa, mesmo quando uma possibilidade positiva lhe foi oferecida. Foi o primeiro assassino. A raiva não é necessariamente um pecado, mas as atitudes motivadas por ela podem ser pecaminosas. O que oferecemos a Deus precisa ser do coração. As consequências do pecado podem durar a vida inteira. Aquilo que fazemos de errado hoje, ela pode ter uma durabilidade para sempre. Quais os textos que eu posso perceber e meditar em relação à vida de Caim? Gênesis 4, de 1 a 17, Hebreus 11, versículo 4, 1 João 3, 12 e Judas 1, 11. Então aqui está a história de dois rapazes, um que segue o caminho do bem e um que segue o caminho do mal. Deus, em Gênesis, ele coloca, após ter que contemplar este quadro e esta cena, vocês vão ler em Gênesis, eu quero que vocês escrevam, porque vocês vão ler, Deus fala, mais do que uma vez, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu queria muito entender, sabe, esta fala de Deus, porque deve ter algo muito profundo nisso. Para Deus falar que ele se arrepende de ter feito o homem. Talvez você, mãe, já disse algum dia isso. Eu me arrependo de ter tido esse filho. Eu me arrependo de ter passado nesse concurso. Eu me arrependo de ter casado com este homem. Porque existe uma dor tão profunda que você carrega
E por isso, ler Gênesis, eu disse, a gente vai entrar nesses personagens com muita intensidade, porque a gente carrega um pouquinho de cada um deles, um pouco da inveja, um pouco da desobediência, um pouco do ciúme, um pouco do orgulho, e assim por diante. E é importante que a gente vai fazendo essa leitura de Gênesis, a nossa oração. Vai escrevendo a tua oração. E aqui, você pode escrever já a tua história de renúncia. Senhor, pelo poder e pela autoridade do teu sangue, eu tomo a decisão de renunciar agora toda esta raiz de desobediência, toda esta raiz de assassinato, toda esta raiz de inveja, toda esta raiz de sentimento de culpa, toda esta raiz de atribuir aos outros aquilo que é meu, toda esta raiz de seguir a inclinação do mal e não do bem, toda esta raiz, eu não cometi um assassinato aqui, não matei uma pessoa com a arma de fogo, mas quantas vezes eu matei a esperança, a fé do meu irmão, quantas vezes eu matei em mim a minha identidade, levando o meu corpo ao pecado, quantas vezes eu matei em mim a bondade de Deus, quantas vezes eu matei em mim a esperança de Deus, quantas vezes eu matei em mim a luta de Deus, de fazer o bem, o esforço de querer fazer o bem. Então eu sei que você vai conseguir fazer uma bela oração até o término de Gênesis, porque são muitos personagens que tem o livro de Gênesis, então nós vamos ver um por um. E por isso, eu indico que você também, junto com tudo isso, faça um estudo do professor Felipe de Aquino, para se aprofundar ainda mais no livro de Gênesis, com a teologia que este homem tem, que é maravilhoso. Um estudo maravilhoso no qual eu também faço. Se aprofunda, compra o estudo do professor Felipe de Aquino, vai acompanhando. Você está estudando agora comigo o livro de Gênesis. Você comprou esse livrinho, tá seguindo os capítulos certinho, está escutando esta colocação e vai se aprofundando. Deus quer te levar para águas mais profundas. E aí, talvez você está perguntando onde que eu vou conseguir esse livro. Nós vamos deixar abaixo da descrição desse vídeo como você consegue esse livrinho tão simples, mas tão eficaz. Então, forme um grupo de pessoas, marca um dia de debate, faz um cenáculo, talvez na sala da tua casa. Depois de estudar Gênesis inteiro, cada um vai poder acrescentar algo de novo. Ou forma um grupo no WhatsApp. O que nós podemos hoje, nesses capítulos, o que for forte para mim? Na minha vida ficou isso, e na tua? E a gente vai crescendo com a experiência do outro. E que maravilha chegar no final da Bíblia, todo mundo junto. Com certeza é um troféu que nós vamos levantar para o Senhor. Agora eu já não sou uma pessoa qualquer, porque Deus fala na palavra, o homem peca por falta de conhecimento. E é verdade. A gente não lê, a gente não faz experiência, a gente não escuta Deus. E tem muitos meios. Hoje, se você entrar na internet, tem muitos estudos maravilhosos de grandes teólogos, de grandes professores de faculdades. Então, não é motivo de dizer, eu não consigo. Não, você consegue. Com a graça de Deus, eu estou aqui de uma forma muito simples, despertando em você uma vivência da palavra, despertando em você um desejo de conhecer esses personagens melhor. Mas o básico está aqui. E você precisa estudar a palavra de Deus de forma muito simples. Foi assim que eu estudei. Foi assim que eu
cada dia fui me aprofundando, fui dando acesso para que o Espírito Santo fosse me formando, fosse me instruindo. Então isso é maravilhoso. E para fechar, hoje, eu quero falar ainda de Noé. Todo mundo já ouviu falar de Noé. É o próximo personagem que está aí, em Gênesis. A história da vida de Noé envolve duas trágicas inundações. O mundo, nos dias de Noé, estava inundado pelo mal. A resposta de Deus a essa situação crítica foram 120 anos de última chance, durante os quais Noé construiu um enorme barco em terra, ou uma arca, seja para estabelecer um tempo. Para Noé, a obediência significava um compromisso com um projeto em longo prazo. E é interessante que a duração da obediência de Noé nesse projeto tenha sido maior que o período da vida das pessoas de hoje. O único projeto em longo prazo comparável a este é a nossa própria vida. E olha que a Bíblia ainda diz no Salmo que os mais fortes chegam aos 80 anos. Bem, naquela época, Noé, este homem obediente, que é outra marca da obediência, outra marca da entrega. O que eu tenho de Noé nos dias de hoje? O que eu faço, que eu carrego da descendência de Noé? Veja, esse homem, ele ficou, com certeza, ouvindo muita zombaria, muitos tiravam sarro, muitos olhavam para Noé como se Noé fosse uma pessoa de outro planeta. Noé escutou a voz de Deus porque Noé tinha intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente escuta a voz dele. A gente sabe ler os sinais dos tempos. Eu tenho certeza que você agora, que tem uma amizade profunda com Deus, está sabendo ler os sinais dos tempos de agora. O que está acontecendo no mundo? Muito mais do que está escrito na palavra, você consegue ler os sinais dos tempos. Eu me lembro de uma fala do Papa, que ele diz assim: olhe para a natureza. Veja como que a natureza tem sido agressiva. E ele disse: Deus perdoa sempre o homem. O homem perdoa às vezes, mas a natureza nunca. O que fazemos com a natureza, ela vai nos dar a resposta, seja boa ou ruim. Talvez seja esta a razão de tantos terremotos, tantos furacões, tantos vendavais, tantas mortes estúpidas. Quando o homem tentou fazer uma barragem em Minas, ele violentou a natureza. E veja os estragos. Quantas são as barragens hoje em Minas Gerais, no sul, em risco? Por causa do homem. Por causa da maldade do homem, por causa do poder do homem, por causa do interesse do homem. Aqui está um homem que ele ensina a gente a passar uma vida inteira na obediência, para chegar no final da vida e ter a vida salva. Olha que lindo ensinamento. Eu estou construindo a minha arca, para quando chegar a hora do meu encontro com o Senhor, eu possa entrar na minha arca com toda a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor, seu Deus, será salvo tu e tua casa. Aqui talvez esteja o grande desafio que a vida de Noé nos oferece. Primeiro, viver na aceitação da graça de Deus.
uma vida inteira de obediência e gratidão a Deus. Foi para isso que nós viemos ao mundo, para passar uma vida inteira de obediência e de gratidão a Deus. O único seguidor de Deus que restou de sua geração é o segundo pai da raça humana, homem de paciência, homem de consistência, homem de constância, homem de prudência e homem de obediência. O primeiro e o mais importante construtor de barcos. Quais que foram as fraquezas dele? Teve também seus erros, e vocês vão ler no livro de Gênesis, capítulo 5, vocês vão encontrar uma cena de Noé, que falhou também, onde ele bebeu muito. Infelizmente, ele bebeu demais. E aí o que acontece com ele? Ficou bêbado e desconcertado diante dos próprios filhos. Tirou a sua própria roupa, ficou nu e deu um escândalo diante dos próprios filhos. Quem de nós não fizemos algo de errado? Entretanto, a bondade de Noé foi tão grande. E logo após o seu erro, ele teve a coragem de fazer o caminho da sua renúncia, de tudo que ele passou de vergonha, de humilhação. Por isso, Deus é fiel demais para aqueles que obedecem Ele. Então a gente vai ler e vai meditar Gênesis 5, 28, Gênesis 10, 32. E as leituras que estão relacionadas a Noé. 1 Crônicas 1, de 3 a 4. Isaías 54, versículo 9. Ezequiel 14, de 14 a 20. Mateus 24, 37 a 38. Lucas 3, 36. Lucas 17, 26 a 27. Hebreus 11, 7. 1 Pedro 3, 20. 2 Pedro 2, 5. E aqui é importante a gente ler palavra por palavra para a gente fazer uma conexão. O que esses textos revelam sobre a vida de Noé? E a palavra de Deus não mente. Noé foi este homem santo, um homem com certeza místico, porque mantinha um contato de diálogo constante com Deus. E não tenho dúvida que enquanto estava construindo esta arca, ele estava construindo também a nossa história, reconstruindo a nossa história de obediência. Através da desobediência de Eva e de Adão, através da desobediência de Caim, agora nós temos dois homens que obedecem, Abel, e temos a obediência também deste homem que se chama Noé. E que beleza que é olhar para a palavra de Deus e ver que a misericórdia de Deus não falha. A misericórdia de Deus nos acompanha de geração em geração. Então, aqui na passagem de Noé, eu também ressalto a graça do trabalho. O que Noé também nos ensina é que fomos feitos pessoas para o trabalho. O trabalho também diviniza em nós, santifica o nosso coração. O trabalho também nos dá saúde mental, física e psicológica. São Paulo diz, quem não trabalha também não pode comer. O trabalhar também é algo que vai trazendo para a nossa história a marca da santidade. Por isso, renunciar todo esse espírito de preguiça. Não gosto de trabalhar, não gosto de organizar minha casa, não gosto de fazer uma comida, não gosto de fazer as coisas que são às vezes uma rotina da vida. E vou deixando a marca do pecado em cada lugar. Não.
E eu não posso olhar para os meus descendentes assim. Eu não posso deixar esta marca assim. Os meus descendentes, eu tenho que olhar com olhar de misericórdia, de amor, mas trazer a bondade de Deus para dentro de mim. Trazer esta força. Olha, minha avó era trabalhadeira. Meu avô deixou tudo isso de tanto trabalhar. Gastou a vida rezando e deixou a marca do céu para todos nós. Então, que ao fazer essas leituras, que ao começar a estudar Gênesis, que você possa ir mergulhando, anotando o que te toca em todas essas palavras, o que te toca nesses personagens. Vai lendo a Bíblia de Jerusalém, vai fazendo um resumo de tudo que está no rodapé e vai se aprofundando no conhecimento de Deus. Quero encerrar com você rezando um creio, a profissão de fé. Que esse creio possa nos animar a continuar firmes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.